Tudo bem? Estamos aqui de volta e eu gosto muito de me encontrar com você. Espero que você tenha e esteja acompanhando outros programas já há algum tempo, para que já tenhamos uma caminhada aí juntos, aprendendo muita coisa juntos. Mas se está chegando agora, se ainda não conhece a proposta do Sem Tabus, esse é o nosso cantinho para falarmos de sexualidade sem nenhum medo, sem aqueles pudores vulgares, sem aquela questão que envolve pensar que sexo é pecado, que sexo é feio. Não, sexo é intrínseco à pessoa humana, ao ser humano, ao ser vivente, é de Deus para nós. Agora, como nós compreendemos a sexualidade, como nos utilizamos dela, como a vivenciamos, é essa a dinâmica da nossa conversa aqui sempre. Os porquês, os sims, os nãos, os talvez, enfim. Vamos aqui sempre aprendendo juntos. E nós, num programa desses, um dia desses, nós falamos sobre sexo durante a menstruação e vimos que no livro de Levíticos, capítulo 15 e capítulo 18, 19, 21, 22, tem ali muitos momentos, muitos textos do livro de Levíticos, na palavra de Deus, algumas restrições com relação ao sexo, mas especificamente discutimos aqui num programa um dia desses sobre fazer sexo durante a menstruação. Foi um programa muito interessante, muita gente perguntou, gostou, entendeu. E chegam perguntas pra gente e nós vamos estar aqui sempre procurando responder para você. E de volta aqui comigo para conversarmos sobre este e outros assuntos, o que for surgindo aqui durante o programa, a participação do pastor Ivair Costa novamente. Tudo bem? Seja bem-vindo. Bom estar aqui. Que bom, pastor. Sabe que daquela conversa sobre sexo durante a menstruação, tem uma pergunta, mas no caso, talvez você tenha perdido. Fala assim rapidamente, resume aquele conceito geral do porquê não é indicado fazer sexo durante a menstruação, segundo o esclarecimento da palavra de Deus. É uma questão fisiológica, né? Porque a mulher, durante o seu período ovulatório, ali no colo do útero, na cérvice, ela produz ali um tampão que está ausente durante o período de menstruação. Esse tampão, ele garante com que as partes altas, útero, trompas e ovário, não sejam infectados com as bactérias que são comuns ali à vagina da mulher. E na relação sexual, durante a menstruação, os espermatozoides carregam muitos micro-organismos porque justamente o tampão está ausente e não garante que esses espermatozoides subam ali limpos, né? Estéreis, a fim de que ocorra, então, posteriormente a fecundação. Então, partindo desse princípio e do que foi dito nesse programa, tem uma pergunta assim. No caso do sangue que é liberado, pode afetar, no caso do sangue que é liberado durante a menstruação, que tem já os seus micro-organismos ali que estão sendo expulsos, liberados do organismo, se faz sexo, então, segundo a sua explicação, essa mecânica do sexo faz com que o esperma e todo o movimento leve de volta esses micro-organismos que estão saindo, os que já estavam ali na vagina, e enfim, repercute mal na saúde da mulher e na saúde do homem. E se ele estiver protegido, se ele estiver usando camisinha, se ele estiver usando preservativo, ele preserva-se a si próprio e a mulher também? Quando o fluxo menstrual desce, né, ele desce estéril, porque na parte alta ali não tem nenhum micro-organismo. Então, os micro-organismos eles irão estar presentes abaixo ali do colo do útero, na vagina propriamente dita, né? E o líquido em si, menstrual, quando ele vem, ele não tem micro-organismo nenhum. Então, o líquido menstrual na relação sexual para o homem não vai ter problema nenhum. Até mesmo as bactérias ali da vagina da mulher, elas só irão fazer mal para o homem em uma determinada situação que eu vou explicar já. Então, por exemplo, se o homem faz sexo na menstruação com o preservativo, né, para ele independe, o prejuízo vai ser sempre para a mulher, porque mesmo com preservativo, para que os espermatozoides não subam, né, e carreguem bactérias e micro-organismos lá para cima, o que acontece? A mecânica do sexo, a penetração em si, ela forja a secreção, o próprio líquido menstrual, né, vai estar assim
facilitando com que essa secreção seja facilmente forjada para o colo do útero e assim as bordas ali do útero. Então nós percebemos que a mulher ela sempre acaba prejudicada nessa questão, mesmo que o homem esteja com o preservativo. Então a abstenção, né, é o que a palavra de Deus diz, nós devemos nos abster da questão do sexo. Então tá, a grande questão é essa ideia de que, então não pode fazer sexo. Então, e os homens perguntam isso, mas então eu vou ficar 5 dias, 3, 4, 5 dias sem fazer sexo? Então, assim, para alguns homens é um absurdo ficar tanto tempo assim e abster-se de fazer sexo. E você está dizendo que, segundo a palavra de Deus, como está escrito lá no livro de Levíticos, é não fazer sexo durante esse período. E um dos textos aqui, por exemplo, é Levíticos 18, verso 19, não te chegarás à mulher enquanto ela estiver no período, que aqui a Bíblia diz assim, quando ela estiver impura ou em virtude da sua imundície, que nós já, considerando a linguagem bíblica, está se referindo a esse período da menstruação. Então, é abster-se. Mas, e aí o casal vira para um lado, dorme para o outro e diz, tchau, amor, até a semana que vem? Como é que fica? O casal ele pode ser criativo. Ele pode se utilizar de jogos sexuais, né? O que são os jogos sexuais? Justamente são as carícias, né? Ele pode se utilizar ali das carícias para explorar o prazer em si. Para a mulher vai ser difícil, né? Para o homem vai ser mais fácil, mas o casal pode garantir aquele momento de intimidade. O homem que ele tem uma libido mais acentuada, né? Ele pode se ver livre dessa tensão sexual. Então pode-se ter várias formas de sexo, né? Tem o sexo interfemoral, que é a penetração entre as pernas da mulher, as coxas, né? Há o sexo intermamário. Então são sexos que o casal pode explorar. E a partir daí eles alcançarem o prazer e a liberação da tensão sexual. Aí você tocou num assunto importante. Muitos casais cristãos, muita gente que tem todo um cuidado para não infringir nenhuma norma, nenhuma lei, não, como muitos escrevem para a gente dizer assim, eu não quero desagradar o meu Deus. E o sexo é uma área, sim, a sexualidade é uma área muito delicada, onde muita gente entende que ela está muito próxima do que é pecaminoso, do que é sujo, do que é feio. Você está falando aí de algumas formas diferentes, os tais dos jogos sexuais, como você disse, e achei interessante essa forma de colocar. E alguém pode pensar assim, ai pastor, mas não, como que eu vou fazer sexo assim? Você está falando dos meus seios, você está falando da... Não, é melhor não. Vai ficar 5, 6 dias sem fazer sexo, o marido, e fica aí quietinho dormindo no sofá. Como você avalia, então, essa maneira de as pessoas pensarem em sexo? Fica tranquilo, você tem condição de dizer com segurança para o pessoal ali de casa, olha, fiquem tranquilos, isso está de acordo, você não está em desacordo com a palavra de Deus. Olha, nós temos no livro de Cantares, né, o livro de Cantares ele é um tratado de sexo, é um tratado teológico sobre sexualidade, usa muito de simbolismos ali, mas nenhum dos simbolismos se referem a Cristo e à igreja. Ele é um tratado sobre homem e mulher, e ele está incrustado no meio da palavra de Deus. Os rabinos judeus consideravam esse tratado tão santo como qualquer outro livro do Antigo Testamento. E ali nós encontramos várias nomenclaturas, várias frases, onde, por exemplo, o capítulo 7 de Cantares fala sobre o meneio dos quadris, o umbigo da mulher como uma taça, os seios como cachos de vide, capítulo 7, verso 8. E nós percebemos que Cantares, ele exalta a sexualidade do casal. Não é pecado essa exploração dos jogos e carícias. As carícias, elas são próprias do casal, né? As carícias devem ser utilizadas antes do sexo propriamente dito, a penetração, para aquecer principalmente a mulher. A mulher, ela tem um aquecimento fisiológico um pouco mais lento para o homem. Tem alguns teóricos aí, alguns autores de livros dizem que o homem é como um fogão a gás.
e a mulher é como um forno elétrico, né? Uma comparação assim meio, mas são os teóricos que estão usando, a gente pode usar aqui também. É verdade. Então, o que ocorre? Eles são lícitos, O que nós temos que ter em mente são formas que irão infringir os princípios que Deus estabelece, como nós temos visto aqui em Levítico, por exemplo, que também tem, Levítico não é um tratado de sexualidade, mas ele possui artigos ali que postulam sobre a sexualidade. Então nós percebemos que se alguma coisa vai infringir dentro desses princípios, porque, por exemplo, o sexo na menstruação, ele estabelece um princípio ali de fisiologia na mulher e de microbiologia. E isso tem que ser respeitado nesses jogos sexuais, esse princípio. Mas você, por exemplo, quando essas formas sexuais que eu mencionei, eles não ferem. Entendi. Uma dessas formas me fez pensar numa outra questão que deixa alguns em dúvida, quando você diz assim, por exemplo, fazer sexo nas pernas, intrafemoral. Não, femoral, né? Interfemoral. E aí alguém vai dizer assim, mas pastor, vai jogar esperma fora. Não pode, a Bíblia diz que não pode. Vamos falar mais sobre isso logo depois do intervalo, rapidinho. Tem cada pergunta que chega aqui pra gente, que você não faz ideia de onde sai. Assim, sai de uns baús bem antigos e a gente traz à tona aqui para discutirmos sempre à luz da palavra de Deus, é claro, e sempre também em concordância com a ciência, que tem muita coisa para ensinar a gente em concordância com a palavra de Deus sempre. Nós vamos para o nosso intervalo, que é rapidinho, até já.